Olá, amigos, colegas, alunos, advogados e advogadas. Venho hoje aqui fazer um comentário a uma notícia que vem repercutindo na rede mundial de computadores, a caso da mulher presa injustamente por 6 anos e após ser liberada, ela em 2 meses veio a óbito por um câncer que foi diagnosticada quando ainda estava custodiada pelo Estado, né? A Damares Victoria Kremer da Rosa, ela cumpriu uma prisão preventiva, isso que nos chama muito a atenção, no decorrer de 6 anos. E só conseguiu, como nós falamos no popular, quebrar a preventiva com a prova da inocência, com a prova de que ela não havia cometido o crime. E aí o que é que nos chama a atenção isso? Primeiro que prisão preventiva, temporária, né, após ou não de prisão em flagrante, ou mesmo cumprimento de mandado, ela não tem um condão de antecipação da pena e nem tem relação com o julgamento da demanda. Ela tem outros requisitos, entre eles, proteger a questão econômica financeira das pessoas abastadas ou as pessoas violentas com uma certa relação que pode vir a prejudicar o andamento do inquérito processual, no caso aí, ameaçando testemunhas ou impossibilitando a tramitação do inquérito, dificultando de certa forma, pelo poder, digamos assim, poder bélico, poder social, que ela administra em cima de grupos e órgãos ou entidades, para evitar a fuga, né? Isso tem relação quando a pessoa já teve uma prisão preventiva e cumprindo medidas alternativas, como forma de garantir a instrução de julgamento do processo criminal, ela se evade com marca da culpa, ela promove atos que levam a crer que ela está realmente com um plano de fuga iniciando a execução. Ou raros casos, né? O legislador colocou uma condição que é uma forma subjetiva de análise, que seria a garantia da ordem pública. Aí está o grande mal. Juízes não difícil encontrar decisões de juízes que fundamenta tudo que se vê como garantia da ordem pública. E aí mantém encarcerado de forma privativamente várias pessoas. O que chama atenção é que geralmente essas pessoas são mulheres ou jovens negros, como mulheres de todas as raças ou etnias, porém, mais absolutamente as negras, também pessoas pobres e sem instrução mínima. Então, geralmente, tudo para essas pessoas, né, para esse fenotipo aí, né, é garantia da ordem pública. Felizmente, essa é a nossa realidade contemporânea. E agora, o fenômeno crescente que tem são as diversas operações do órgão do Ministério Público, o GAECO, buscando o combate a organizações criminosas das mais diversas esferas. Algumas delas são com tráfico de drogas, tráfico de armas, há outras homicídio, porém tem algumas que são crimes que ainda existem violências, né? São as extorsões por rede mundial de computadores, online, que as vítimas são constrangidas a praticar ato que encaminha os valores, as verbas, diretamente para os criminosos, não tem nem contato, ao menos sequer. E essas organizações, esses processos de organização criminosa, seja ele o indivíduo que foi, seja ele o crime
que seja persecutível, tem demandado a manutenção das prisões temporárias com renovações, e ao final das prisões temporárias se converte em preventivas. Eu atuo em diversas ações dessa natureza, e o que me chama a atenção é que o Ministério Público, que é o mesmo órgão fiscalizador da legislação, da Constituição, das leis esparsas e principalmente do Código de Processo Penal e do Código Penal, ele nunca vi uma manifestação favorável à conversão da preventiva em medidas alternativas. Eles sempre veem a necessidade da manutenção da prisão e assim vão constantemente antecipando a pena que nem mesmo sabe se será acometida o cidadão. Porque nessa fase processual, que nem denúncia existe, e não é incomum tem vários processos vinculados à organização criminosa que não existe denúncia, e estão todos os relacionados com suas prisões preventivas em curso. Muitos destes só tem o vínculo de uma conta bancária, onde caiu o dinheiro e ele transfere esse dinheiro para uma outra pessoa. Na grande maioria das vezes ele nem conhece essas pessoas. Pessoas pobres, pelos seus históricos de rendimento absolutamente pobres, que daqueles valores ficou nas suas contas 100, 200, 300 reais e participaram realmente dessa atividade para ganhar míseros valores de forma incorreta, serão processados para serem punidos por esses atos, mas o que vale ressaltar aqui que é descabida totalmente a preventiva, sem necessidade, sem histórico criminal, sem histórico de violência, na prática do próprio crime não existe a violência, mas virou moda, infelizmente. E aqui nós trazemos esse caso e falamos sobre esse caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque ele acontece aqui na nossa Bahia de forma reiterada. Isso todos os dias tem acontecido. Tudo bem que entendemos que essas organizações, essas operações vislumbram valores realmente absurdos, mas isso não vejo a perspectiva de necessidade de te pegar uma pessoa sem antecedentes, sem violência, com filhos menores muitas vezes, residências fixas e empregos formais, e manter no cárcere, que inclusive gera o desemprego posterior no curso do processo, porque mesmo que ele ainda vá responder o processo, a nossa sociedade e cultura do desconhecimento gera patrões também desconhecendo das leis a demiti-los e se afastar dessas pessoas, porque está na natureza humana o julgamento. Nós temos o hábito de julgar todo e tudo sempre. É comum da concepção humana. E, realmente, como Canelucci já dizia, o maior mister que se dá a um ser humano é a capacidade de julgar o outro. E na maioria dos julgadores, poucos conseguem se afastar das demandas que estão julgando, se tornando imparciais, afastado do órgão acusatório que senta do lado dele na mesa, na hora da instrução criminal, é mão com mão, é conversa com conversa, é WhatsApp, é fim de semana, e longe também do defensor, que vai mostrar o porquê o seu cliente, seu paciente merece ter uma pena reduzida quando não ser realmente absolvido. Hoje eu vejo uma cultura de que se o cliente ele não confessa, ele não foi exatamente como está sendo dito, e como ocorreu não foi assim, então não vejo o entendimento por crime, é aí que realmente
como a gente diz no popular, desce o braço, aí vem penas exorbitantes, em uma velocidade absurda, para ver essas pessoas, além de ser julgada pelo crime, julgada pela sua atitude de dizer ser inocente. Isso fica para vocês o conhecimento geral. Estou voltando a publicar na minha página do YouTube. Vou trazer semanalmente informações como estas, tecendo críticas, não a pessoas em específico, a juízes específicos, desembargadores em específico, não. Vai tecendo crítica ao conjunto quando ele entra em uma certa forma, em um ritmo único, em desacordo com a legislação e com as técnicas e práticas. Tá joia? Então, aí fica a dica. Quem quiser tirar alguma dúvida, chama no privado. Isso aí eu estou falando para os advogados, alunos, bacharéis em direitos, a turma do estágio de pós-graduação daqui do escritório, né? E ao cliente, sempre fica a dica: é o seguinte: quando você tiver um problema jurídico, procure um profissional, primeiro que seja especializado naquela área e tenha conhecimento detido naquela área, e principalmente que seja de tua confiança, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus.